Olá, companheiros e companheiras, iniciamos o programa semanal de análise de conjuntura. Hoje trataremos de 3 assuntos importantes: a Semana do Orgulho LGBT, a prisão dos militantes do movimento de luta por moradia em São Paulo e o julgamento da liberdade do presidente Lula. Essa semana nós tivemos uma grande manifestação que foi a 23ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que teve como lema os 50 anos de Stonewall, que foi uma revolta que aconteceu em Nova York, num bar chamado Stonewall, e que recupera, são 50 anos, ou seja, em 1969 ocorreu essa manifestação contra a violência policial, que havia repressão nessa década aos LGBTs que se encontravam nos espaços privados, que eram os bares, em 28 de junho de 1969, essas LGBTs decidem resistir a essa violência policial e desencadeiam uma revolta que durou 2 semanas, em Nova York, e é considerada um importante símbolo da luta LGBT. Então essa parada, ela recupera essa história e também ela é um espaço dos LGBTs, das LGBTs saírem na rua, se afirmarem como sujeitos, sujeitos de direitos, gritar fora Bolsonaro, e também se posicionar em relação à liberdade do presidente Lula. Aqui no Brasil também a história do movimento LGBT se assemelha, à de Stonewall, em função de que na ditadura militar, na década de 80, a gente teve o nascimento do movimento LGBT aqui no Brasil, que também foi nessa contestação. Nós tivemos na década de 80, por exemplo, a luta das travestis contra uma operação da polícia, que chamado Tarântula, que perseguia as travestis, matavam as travestis. Então também houve resistência, Então aqui o movimento LGBT também ele tem essa característica de resistência. Essa parada ela ocorre num momento simbólico, ou seja, de uma expressão, de um governo totalmente do ódio, de uma repressão aos sujeitos LGBTs e também o conjunto da classe trabalhadora, Hoje ele busca implementar um projeto que atinge de forma direta, os trabalhadores e trabalhadoras, mas também as LGBTs, à medida em que relativiza as necessidades dos sujeitos LGBTs, terem direitos, como extinguiu o Conselho LGBT Nacional, retirou recursos das políticas de saúde, as políticas afirmativas, e tem também se posicionado no sentido de reafirmar as discriminações, minimizar as violências que ocorrem contra as LGBTs. E nesse sentido, então, sair nas ruas nesse momento ela é muito importante, porque significa resistir contra esse projeto desse governo, que é um projeto de ódio, que anunciam que a vida das LGBTs valem menos, que autorizam que as violências, que os homofóbicos, transfóbicos saiam às ruas e possam praticar violência, Nós, no ano passado, tivemos 445 LGBTs que foram assassinados, isso pelos dados quantificados, mas a gente sabe que isso é muito mais. Então sair na rua, se manifestar, afirmar como sujeito de direitos, que é no caso dos LGBTs, é muito importante. E a gente teve também uma conquista que foi a votação no STF, a criminalização da LGBTfobia, que é uma grande conquista também nesse momento, que abre para a gente uma possibilidade também de, por meio da justiça, a gente exigir respeito, exigir também a punição de quem pratica essa violência. Também é importante a gente ter clareza que a parada também tem suas contradições, porque ela, como uma expressão que encontra muitos LGBTs, mais de 3 milhões de pessoas, ela tem sido apropriada também pelo mercado, ou seja, o mercado
tem também se apropriado da bandeira de luta, das cores LGBTs, né? E aí nós temos tido uma hegemonia, principalmente da visual na parada em relação ao mercado. E nesse sentido, os coletivos LGBT de esquerda têm se posicionado, né, contra essa tomada, né, do mercado da parada, no sentido de questionamento, porque a luta LGBT é uma luta de questionamento ao próprio sistema, né, ao capitalismo, ao patriarcado, ao racismo, né, e que são base das opressões que impossibilitam que nós vivemos as nossas formas de amar, nossa forma de ser, de expressar nossas identidades de gênero. E aí, então, é importante, né, nesse sentido, a luta também posicionada das LGBTs. Nós tivemos um bloco chamado Lula Livre, né, durante a parada, que foi denunciando a farsa da justiça brasileira, né, no sentido de prender o Lula sem prova, sem crime. E as LGBTs também, muitos LGBTs no próprio bloco, mas também pessoalmente, né, com adesivos, com faixas, né, também se posicionando pela liberdade do Lula. Uma das frases que foram utilizadas, né, como uma frase do presidente, que é o amor vai vencer o ódio, que resume os desafios desse momento da luta LGBT, no sentido do que nós temos que enfrentar nessa conjuntura. Porque as LGBTs não voltarão mais para o armário. Né? Ou seja, vai seguir ocupando a rua, a política, os movimentos sociais, né? Vamos lutar contra o conservadorismo, denunciar toda a violência sofrida, né, pelas LGBTs, mas também pela classe trabalhadora, né? E por isso a importância da conquista tanto da lei de criminalização, mas também a importância de espaços políticos como esse da parada, da Semana do Orgulho, que vai ter por todo o país. Vamos seguir, inclusive, a nível dos estados, fazendo as paradas, né, como esse espaço de luta e de afirmação contra tudo que significa esse governo. Né? Nesse momento, é fundamental que buscamos uma unidade na classe trabalhadora, nas organizações, movimentos e partidos para resistir contra as medidas do governo Bolsonaro. E o movimento LGBT é parte disso. Nesse sentido também, os partidos de esquerda, os movimentos sociais devem ser espaços das LGBTs para seguir resistindo, para que a gente possa ter, que as LGBTs também tenham acesso à reforma agrária, à educação, à saúde, à moradia digna, né? Nesse sentido que é importante a unidade e que não fique de fora, que as travestis, que o direito de vida, de sobreviver, né? Ou seja, que a vida das LGBTs importam e que também essas façam parte de bandeiras de luta das nossas organizações de esquerda. É fundamental o movimento, o MST, participar da luta e de resistência do mundo LGBT. Essa é uma luta de todos. Assim como a reforma agrária interessa a todo e qualquer ser humano pensante, também a igualdade de gênero e a luta do mundo LGBT é uma luta de todos. Não podemos admitir que alguém, porque está lutando por terra ou por igualdade, por respeito às suas decisões e à sua vida, seja perseguido. Então a luta do mundo LGBT é uma luta fundamental e é uma luta de todos. E esta semana, na área jurídica, na área da resistência e de luta pelo direito, nós tivemos em São Paulo a prisão de 4 militantes da luta pela moradia. É a Preta Ferreira, o Sidney Ferreira, a Angélica dos Santos e a Edinalva Silva Franco, que estão encarcerados desde segunda-feira. A juíza decretou uma prisão temporária de 5 dias, então a esperança é que passando esses 5 dias, que logo aí já estaremos cumprindo os 5 dias, sejam colocados em liberdade. Mas esta prisão, assim como a prisão do Lula, é uma prisão política. É o uso do direito com fins políticos. É utilizar o instrumento que está cristalizado no Código Penal e no Código de Processo Penal para perseguir militantes que lutam por igualdade, lutam pela justiça. E no caso do Lula, ontem nós tivemos o julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o ministro Celso de Mello não teve coragem. Ele
ao apresentar o voto dele, quando estava em empate, 2 votos para manter o Lula preso e 2 votos para colocar o Lula em liberdade, quem decidiu com o voto de desempate foi o ministro Celso de Mello. E o ministro Celso de Mello, entendendo que estão presentes os requisitos e que numa análise mais aprofundada poderá decidir, considerando que o trabalho do Sérgio Moro na condição de juiz foi um trabalho parcial, um trabalho que favoreceu a acusação, um trabalho muito mais de favorecimento, mas de organização da acusação, construindo teses, orientando o Ministério Público Federal. Então o ministro Celso de Mello iniciou o voto informando que não deveríamos interpretar o seu voto neste momento, que poderá ser diferente do voto dele no mérito, que será lá em agosto ou setembro, ou sabe lá Deus quando, mas faltou coragem ao ministro Celso de Mello, porque está cristalino. Todas as pessoas que conseguem pensar um pouquinho percebem que o trabalho do Sérgio Moro na condição de juiz não foi um trabalho imparcial, foi um trabalho conectado com a acusação, um trabalho voltado para prender o Lula, e prender custe que custar. E a liberdade, como todos sabemos, é o segundo dom de todo ser humano. Primeiro é a vida e o segundo é a liberdade. E Lula está preso já há mais de 1 ano e preso injustamente. Ontem, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não cumpriu com seu papel de guardião da Constituição e decidiu manter o Lula preso, uma prisão injusta. Então, essa semana que nós iniciamos com a grande marcha do orgulho gay, estamos agora na quarta-feira e concluindo essa semana com uma péssima notícia, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas é evidente que nós podemos compreender o papel do Supremo como um papel político. Os ministros, eles estão dentro da sociedade, não estão fora. E são influenciáveis por toda a construção que foi realizada, especialmente pela Rede Globo e por outros canais de televisão e pela imprensa, uma construção de uma necessidade de acabar com a corrupção e identificando o PT como o maior corrupto, e aí prender o Lula. E agora a imprensa toda e as pessoas estão se dando conta de que o trabalho do Sérgio Moro não foi um trabalho de juiz, foi um trabalho de organizar uma acusação contra um inimigo político e utilizou o direito como ferramenta de perseguição política. A liberdade do Lula pode demorar um pouquinho, mas está logo ali e com certeza o povo na rua, a partir dessas decisões do Poder Judiciário, é o povo na rua que vai garantir a liberdade do Lula e a liberdade também dos companheiros aqui do movimento do Lula pela moradia em São Paulo.